Pessoal, ó, realmente faltou a bicuda do volume 3. Faltou a bicuda do volume 3 para Física C. Eu não comentei dois aspectozinhos aqui. E é justamente às vezes esses aspectos que faltam que o cara vai no vestibular e faz uma questão sobre eles, sabe? Aí tu imagina, eu não durmo. Então olha só. Agente transportador de carga. Para um sujeito ser condutor, tem que ter uma entidade lá dentro desse condutor que vai carregar a carga, né? Então é um nome justo chamar de agente transportador de carga. Nos materiais sólidos a galera já sabe quem é que faz esse papel. Né? Porque no material sólido os átomos estão agarrados uns aos outros. Então o átomo em si não pode sair passeando com carga elétrica, porque ele está agarrado nos outros. Quem é que pode quicar de átomo para átomo? Os elétrons, até porque a eletrosfera é que é a parte externa do átomo. Então os metais são bons condutores, porque na ligação metálica, metal com metal, estão vendo isso em química, eu acho, ligações, não é? Os elétrons estão livres para fluir de um átomo para o outro. Então não há dúvida, né, que em sólidos quem faz esse papel de transportar a carga elétrica são os elétrons. A menina na outra turma riu porque eu botei o C ali. É porque eu sou antigo, beleza? Um pouquinho mais antigo que vocês. Nos meus livros do ensino médio ainda tinha o Czinho. Mas não fica magoado, meu querido. Deixa com você, mais legal. Ah, eu não sei. Alex. Eu sou Alex, vai ficar mais chique. Agora olha só. Água pura é condutora? Cuidado, a da tua torneira é, mas a da tua torneira está longe de ser água pura. Ela é cheia de sais minerais. Água deste lado, quando eu digo água pura, é só H2O. Condutor ou não? Por incrível que pareça, não. Água de bateria não é condutora, porque a molécula da água, por mais que ela seja polar, por mais que aqui seja eletronegativo, ali eletropositivo, como essas cargas estão conectadas umas às outras, não tem o porquê ela ser atraída por um lado ou por outro preferencialmente. Ela pode até se alinhar, por exemplo, ó, tá aqui o meu aquário, eu botei H2O, aqui eu conecto com polo positivo, aqui eu conecto com polo negativo. Então isso aqui fica positivamente, ali fica negativamente, a molécula de água vai ficar assim, ó, com O virado para a placa positiva e com H virado para a placa negativa. Mas ela não vai ser puxada mais para um lado ou mais para o outro, porque ela é neutra. Concorda comigo? Ela até pode ficar polarizada ali, né? Já que ela é uma molécula polar, né? Certo? Mas só isso. Água pura. E se eu botar açúcar na água? Por incrível que pareça, por o açúcar ser de ligação covalente, não vai ocorrer ionização naquela situação. Certo? E aí continua sendo isolante. Ah, peraí. O sal, que é o NaCl, é uma ligação iônica, né? Juntou metal com ametal, ou com semimetal, ou com hidrogênio, né? É ligação iônica aí. Beleza. Ligação iônica é a que ocorre entre íons. Um é cátion. Quando eu jogar essa porcaria aqui na água, a molécula de água sendo polar, ela vai abraçar os Na+, e os Cl-. Então vai ficar um monte de partícula positiva e negativa boiando na água. As negativas serão os cloretos e os cátions de sódio serão as positivas. E os opostos? E os iguais? Então quer dizer que vai ter carga elétrica negativa fluindo para o polo positivo e carga elétrica positiva fluindo para o polo. Então tu vê, não vai ter elétron ali passeando para um lado e para o outro. Vão ter cátions e ânions, ou seja, os agentes transportadores de carga nos líquidos são íons, ou melhor, cátions e ânions. Professor, Oi. se eu tenho um recipiente com uma casa, com água dentro, aí tipo, começa a esquentar. Esquentar ele vai evaporando, né, lá dentro. Não tem ele, o vapor, tanto de água fica o mesmo tanto de vapor. Volumetricamente falando, não. Volumetricamente falando, não. O estado gasoso, ele tende a ocupar todo o espaço que lhe é fornecido. Como assim? Se eu fizesse vácuo nessa sala e antes disso, óbvio, reforçasse a estrutura para a sala não implodir, porque a pressão atmosférica seria tão absurda na parte externa que as paredes
Então imagina, eu faço um reforço de aço aqui e tiro, claro, tiro vocês de dentro, não quero acessar ninguém, tiro todo o ar, faço vácuo aqui dentro. Vácuo não existe, não consegue fazer vácuo. Mas tudo bem, vamos deixar só 3 moléculas malditas aqui. Essas 3 malditas moléculas vão ficar ocupando a sala, né? Eu faço um pontinho aqui no quadro, ó. É só esperar e ficar olhando, daqui a pouco uma delas vem e bate ali. É foda, molécula de gás é foda. E se tiver um maldito furo nessa sala, que passa só a maldita molécula, é só esperar, ela vai achar o furo e vai passar. Filhas da puta, essas moléculas de gás. Então, ó, uma definição importante de gás. Gás é o estado físico que ocupa todo o espaço que lhe é fornecido. Então, se eu boto meia dúzia de moléculas de gás aqui dentro dessa sala vazia, as moléculas ficam ocupando tudo que é lugar. Vão bater em cada maldito ponto da sala. Muito louco isso. As moléculas são safadinhas. Por isso que na hora de falar de gás, né, que vai ser a última aula, vamos voltar a falar de gás, eu sempre faço assim, certo? Para dar uma noção do que é o gás. Ô galerinha, adivinha, me mostra primeiro um gás conduzindo corrente elétrica. Um gás conduzindo corrente elétrica. A lâmpada. Muito bem, a lâmpada, escutei. Então assim, ó, ali dentro da lâmpada tem um sólido. O vidro é por fora, né? Por dentro não tem sólido. É um líquido. Não é, é um gás. Certo? Como é que esse gás está conduzindo corrente elétrica? Mas vamos imaginar um átomo de gás neutro. Ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Aí chega um cara e bota uma DDP, uma tensão próxima dele. Essa DDP pode ser tão forte a ponto de arrancar um elétron. Se eu era um átomo neutro e perdi um elétron, eu fico cátion e elétron, concorda comigo? Esse elétron vai para um lado e o cátion vai para o outro. Porém, eventualmente, esse elétron bate num átomo que poderia estar neutro. E aí, esse átomo que recebeu esse elétron virou um ânion, que vai ir na mesma direção do elétron. Beleza, galerinha? Certo? Então, na verdade, é o seguinte, ó, num gás como aquele, eu tenho elétrons e ânions indo para um lado e cátions indo para o outro. É isso aí. Então, aqui, ó, cátions, ânions e elétrons, porque eles podem ficar livres, eventualmente, para deslocar uma certa trajetória. E elétrons. Professor, aquelas lâmpadas vamos pôr de cor vermelha, azul, é por fora o vidro ou é gás neutro? Olha, legal a tua pergunta, tá? Eventualmente pode ter uma lâmpada ou outra que o vidrinho dela dá uma finalização na cor da luz. Mas aquelas lâmpadas coloridas de neon mesmo, aquelas que são bem coloridonas, é o tipo de gás que tu bota ali dentro que vai dar uma cor. E isso que tu falou é interessante para a gente lembrar um pouquinho da cromatografia. Ou seja, o que é a cor da luz, galera? É a Lembra? Ultravioleta, frequência em cima do violeta. Infravermelho, abaixo do vermelho. E do vermelho tem alaranjado, amarelo, verde, azul, anil. Tudo bem? E na verdade não existe número certo de frequências, existem infinitas frequências. Por isso que falar em número de cores é uma viagem, são infinitas as cores possíveis. Tranquilo? O problema é que a luz que um átomo emite depende de quem ele é. A luz, a frequência da luz que um átomo emite depende de que átomo. Por isso que fogos de artifício, se eu quero luzinha verde, eu vou usar um elemento químico específico. Se eu quero que exploda a luzinha amarela, sódio. Se eu quero que exploda a luzinha vermelha, outro material. E assim é com as lâmpadas neon. E é por isso que ao pegar a luz que vem de uma estrela distante, eu estudando a luz, eu sei quantos por cento de carbono tem a estrela, quantos por cento de hidrogênio, quantos por cento de tungstênio. Tu vê que mágico isso, a luz de um objeto revela os átomos que o compõem. Beleza? A gente chega ao ponto de pegar um pedacinho de unha de um sujeito, botar nessa máquina que lê a luz que vai ser gerada pela queima da unha do cara, a gente descobre quantos por cento de carbono tem, e descobre se ele come milho no café da manhã, se ele usou droga nos últimos anos, qual é a alimentação dele, tudo bonitinho, que produto, esse traço aqui é gerado por aquele produto do supermercado, o cara sabe se ele compra aquele produto ou não, examinando a unha do sujeito pela cromatografia. É foda. Se pegar um fio de cabelo de uma mulher com cabelo comprido, vai saber tudo que ela usou de produtos químicos naquele período em que o cabelo cresceu. Foda, né, cara? É foda. Muito legal. Cromatografia. Que bacana a tua colocação. Enriqueceu a aula. Galerinha, tu viu que não tem mistério agente transportador de carga, né? O clássico é o elétron no sólido. Se for um líquido, tem cátions e ânions.
cada um vai para um lado, e se for gás, tem até espaço para o elétron dar uma migradinha antes de bater em alguém, e, né? Então, cátions, ânions e elétrons nos gases. Pois não. Professor, Sempre que for gasoso, vai ter uma sopa daqueles três ali. Cátions indo para um lado, ânions e elétrons, que são negativos, indo para o outro. Fala, meu querido. eu comprei de botar uma piscina lá em casa. Aí quando o cara terminou de montar, o cara pegou e falou que a gente tinha que encher, só que depois que encher, você fica mais difícil de esvaziar, porque daí tinha que botar umas estacas, só que depois esvaziar, Sim. porque senão ela... Claro. Faz sentido, né? Imagina só, galerinha. Eu lembro que uma vez teve um professor aqui que fizeram um bolinho com ele. Cara, quando eu vi o bolinho, eu fiquei apavorado. Porque assim, né? A gente pode ter intimidade, um pouquinho de intimidade, mas não a ponto dos professores, dos alunos fazer bolinho com o professor. Só que era um professor muito brincalhão, muito querido com os amigos, com os alunos. E aí é bolinho, dos caras começaram a subir um em cima do outro. Montinho. Nada a ver, desculpa. Montinho, montinho. Bolinho. Aí tava fazendo um montinho no professor, eu passei pela porta, cara, o montinho tava quase no teto. O cara foi tirado arrastado da sala de aula. O cara foi tirado arrastado, meio desmaiado, assim, sei lá, fraturou uma costela, uma coisa desse tipo. Já aconteceu de tudo nesse lugar, não pode ter certeza. Bom, então na verdade, esqueci o que eu ia falar. Pois então, tu concorda então que além de líquidos, sólidos também geram pressão, né? Soterramento, o cara é soterrado, mesmo com ar ele pode morrer devido à pressão que exerce nele. E quem já tomou banho de piscina sabe, quanto mais profundo, maior a pressão, não é? Beleza? Então tu imagina a água, cara, no azulejo de baixo, ela tá empurrando o azulejo contra a parede, certo? Então tu vê, primeiro o cara fez uma parede de concreto bonitinho, certo? Deixou o concreto curar com as estacas, perfeito. Depois o concreto estava curado, ele tirou as estacas, começou já uma pressão forte da terra querendo invadir a piscina, né? Certo? Eu boto água, essas forças se equilibram, e mesmo com o passar do tempo a estrutura dando uma enfraquecida, não vai ter problema, né? Porque a terra empurra de um lado e a água empurra do outro. Anos depois, dá uma infiltraçãozinha, dá um detalhezinho. Se tu quiser tirar aquela água, como a terra vai querer espremer a piscina, tu vai ter que calçar para não ter um colapso. Principalmente se for de fibra a piscina, né? Tem que tomar bastante cuidado. Então, realmente, né, na hora da limpeza, da manutenção, eu lembro que na casa de um amigo meu que tinha piscina desse tipo, eles esvaziavam até a metade para fazer uns consertos, dar uma limpada, e limpavam o resto dentro da piscina mesmo, né, fazer a troca da água. Além disso, cara, tu já viu o preço da água? Tu encher uma piscina de 20 mil litros em casa, é uma paulada na conta de luz. É uma paulada. Eu tenho que né, limpar. Mas ficou uma noite de direito. É isso aí. Na conta de luz e de água, né? Porque se tu tá pegando a pressão da própria Kazan, tu abre a torneira, a Kazan está pagando para a água chegar na tua casa, né? Mas quem tem cisterna, quem tem caixa d'água, a água da Kazan chega na cisterna, a tua bomba é que joga para tua caixa d'água, né? Por isso que a conta de luz aumenta também, bem observado. É porque a gente encheu com a caixa d'água aí. Ô galerinha, olha só, corrente contínua, me dá um equipamento do dia a dia que tu acha que a corrente é contínua. Por incrível que pareça, na tua tomada, cara, é uma loucura o que acontece. Tu diz que é quanto na tua tomada? Chegou o dia da verdade, é mentira. Não tem 220 volts na tua tomada. Não tem. Se tu pegar um osciloscópio, o equipamentozinho parece uma TVzinha. Tu compra ali na Eletroparts, R$1,500, os mais xing-ling que tem. Cara, quando tu pega os dois plugzinhos e tasca na tomada, primeiro tu vai olhar para a tela, tu vai tomar um susto, porque na tela vai aparecer umas coisas subindo e descendo muito rápido. Mas aí tu pode pausar a tela. Tem um botãozinho de pause ali, aí tu congela a tela. Quando tu congelar a tela, o que tu vai ver, se tu estiver medindo a tensão, a voltagem, é uma senoide muito doida assim, ó. Uma senoide que vai de 310 a menos 310 volts. Em um segundo, tu vai ver que essa senoide subiu e desceu 120 vezes. É exatamente o que está acontecendo ali. 120 vezes por segundo. Por isso que a frequência da rede elétrica nossa é 60 Hz. Ela oscila 60 vezes por segundo, mas o oscilar é ir para o mais e para o menos e voltar, né? Então ela vai trocar entre mais e menos 120 vezes por segundo. Que legal a tua pergunta.
Primeiro, tu acha que o cara que virou eletricista, técnico em eletricidade, eletrotécnico, tu acha que ele gosta de senoide, de cossenoide, de inequação trigonométrica? Ele não gosta. Senão ele seria engenheiro, provavelmente, certo? Daria mais dinheiro, ele trabalharia numa área que ele gosta, certo? E entenderia um pouco melhor as coisas. Se o cara foi ser técnico, é porque ele não quer filosofar muito sobre a existência das coisas, ele quer fazer. Então tu vê, né, cara? Se o cara vai ser eletricista e se eu conto pra ele, ó, a rede elétrica é assim, então vai ter senoide, porra, não funciona. Mas dá pra fazer uma matemática simplificadora pra ele fazer os cálculos dele, acertar nas previsões dele, com uma matemática muito mais básica, fazendo só o nosso V igual a R vezes I clássico, entendeu? É por isso que a gente faz o cálculo da tensão eficaz e ensina como se fosse uma tensão constante. Porque o resultado final da matemática vai dar o mesmo. Então tu vê, né, cara, poucas pessoas realmente dominam o que é o sistema elétrico. Ele é altamente complexo. Corrente contínua ou alternada? Alternada porque uma hora a tensão é positiva. Então se eu pego uma lâmpadazinha daquelas clássicas, aquela incandescente, lembra? Se eu conecto numa tomada, primeiro que tem que ter um tiozinho em cima do mais e do menos. Por que tem que ter um tiozinho? Porque o mais e o menos ficam variando. Beleza? Aquele tiozinho pode também ser a lembrança da senoide que vai se formar no gráfico. Pode ser? Quando esse grandão for mais, a corrente elétrica convencional vai para lá. Quando for menos, vem para cá. Então, na verdade, a corrente elétrica fica indo e voltando. A lâmpada pisca. Essa lâmpada está piscando 120 vezes por segundo. Não chega a apagar completamente, né? Mas ela diminui e aumenta de intensidade. Só que isso é tão rápido que tu não percebe. Afinal, o cérebro humano só capta coisas que ocorrem em um prazo maior que 0,1 segundo. Coisas que ocorrem em menos de 0,1 segundo, teu cérebro nem sabe o que aconteceu. Ou seja, se a minha roupa desaparecesse e aparecesse em menos de 0,1 segundo, tu não ia perceber que eu fiquei pelado na tua frente. Que loucura, que bom, né? Vocês já viram? Falei do filme, não falei? Clube da Luta? Falei, né? Tem uma passagem no filme Clube da Luta que tem um pênis que aparece lá na... Não tem nada a ver com o filme. É no meio do filme, de repente um pinto aparece no meio. Eu te juro, eu tava vendo um filme e porra, aí que alguém falou, ó, um pinto. O quê? Pô, apareceu um pênis na foto, no vídeo. O bicho não viaja, cara. Por que apareceria? Não delíria? Ele volta, cara, volta que apareceu. Eu achei que era piada, eu voltei e realmente num dos quadros tem um pinto lá. É provocação do diretor, entendeu? Porque o filme ele é todo assim, né? O filme ele é todo das percepções ali. Aí pra provocar os caras e mostrar que a maioria não tá enxergando é nada, ele botou um pênis ali e o babaca não viu o pênis. Porque demorou quase 0,1 segundo pro quadro desaparecer, entendeu? Não se esqueçam que o cinema não tem movimento, gente. O cinema é uma sequência de fotos. E o teu cérebro te ilude fingindo que uma foto se conecta com a outra e se mexe. Cinema é uma sequência de fotos estáticas. O 3D, não, é 3D estático, são fotos. Passa tão rápido que o teu cérebro lento emenda tudo e se ilude. Isso é muito legal de lembrar. Ó, legal! Sabe quando está olhando uma luz bem de longe ela parece tremilicante? Aquilo é efeito atmosférico. O ar que está fluindo ali dá uma entortadinha, uma refraçãozinha. Estrela parece que está oscilante, né? A estrela é um relógio suíço, cara. Ela está oscilante por causa da atmosfera que está fluindo entre teu olho e ela. Legal, né? Então aquele trepidar, né? Aquele trepidar da luz é efeito atmosférico. Não que alguém de repente não possa estar sacolejando a luz ou a celeste que está dando uma falhada na tensão, pode ser. Mas aquele que a gente vê de longe com a luz tremilicante é a atmosfera. Muito boa a tua pergunta. Pois então, imagina o seguinte, cara, ó. Aqui eu vou botar um potenciômetro. O que é um potenciômetro? É um resistor variável. Quando eu giro o botão, eu aumento o valor da resistência. Passa menos corrente, a luz brilha menos. Quando eu giro o botão para o outro lado, diminui essa resistência. Passa mais corrente, a luz brilha mais. Então aquele botãozinho que regula a intensidade da luz é um potenciômetro. O que é um potenciômetro? É uma resistência variável. É assim que aumenta e diminui o volume dos aparelhos, mudando o valor da resistência que alimenta o circuito. Então o gráfico sempre vai continuar o mesmo. Sim, esse gráfico da chegada de energia vai continuar o mesmo. O que mudaria é o gráfico do I. O gráfico do I, com o passar do tempo, ele pode ficar exatamente em fase
com a tensão, ou ele pode ficar defasado para um lado ou para o outro, pode ser menor ou maior. Mas a pergunta final é, por que a corrente é alternada? Porque ela vai para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Então, peraí, já que na tua casa as tuas tomadas todas são corrente alternada, eu quero um equipamento do teu dia a dia que trabalhe com corrente contínua. Primeiro, não vai ter que ter um transformador entre o teu aparelho e a tomada, né? Se for para ser contínua. Não é nem um transformador, é um retificador. Porque a corrente que era indo e voltando, vai ter que só ir. É o que tu mais usa. O computador, o telefone. Certo? O computador a corrente é contínua, o telefone é corrente contínua, o carro do teu pai a corrente é contínua. Ou seja, o mais e o menos são pré-definidos. E o tempo inteiro a corrente vai fluir apenas para um lado do circuito, nunca vai retornar. Nome justo, corrente contínua e alternada? Agora olha só. Tensão contínua gera uma corrente contínua. Beleza? Então o que seria oscilante? Pois é, né? Mas olha só o que eu quero dizer, ó. Alternada ou contínua? Na verdade, ó, ela oscila, mas não inverte o sentido, tu entendeu? Ela fica mais forte, mais fraca, mais forte, mais fraca, mas não chega a inverter. Está oscilando, né? Essa não deixa de ser oscilante. Só que é alternada também, né? Certo? Não chega a voltar, então. Ela não chega a retornar. Ah, desculpa, demora. Tá, então assim, ó, oscilante é quando varia. Não precisa ser para mais ou para menos. Alternada é quando muda de mais para menos, ou seja, o que estava indo volta. Então toda alternada é oscilante, mas nem toda oscilante é alternada. Certo? Tu vê, cara, eu nem me preocupava em falar em oscilante, eu falava em contínua e alternada, só que aí aparece uma questão de vestibular que fode o cara, entendeu? Porque vai lá naquele detalhezinho chato. Aí a gente se vacinou e começa a botar no material também esse tipo de coisa, para evitar a encrenca. Então tu vê, né, o cara pode fazer uma pegadinha com esses nomezinhos ali. Se tu for bem categórico ali, tu não te perde. Oscilar não quer dizer que tem que inverter, né? Alternar tem que O tamanho inverter. da tomada, os buracos lá, muda. Muda, cara. Imagina só, eu tenho um aparelho lá em casa, sei lá, de 30 mil watts. Se eu botar numa tomadinha normal, vai derreter os pluguezinhos, vai passar tanta corrente elétrica por ali, que o pluguezinho vai esquentar tanto que vai derreter. Eu vou precisar de um plug maior. E se for industrial, tem tomada bizarra. Lá em casa foi o contrário. A gente comprou um ar-condicionado, ela veio com uns bagulhão bem grosso, a entrada. Aí não entrava na tomada, porque a tomada era... O certo era trocar a tomada, a galera às vezes troca. O certo é isso. Porque tem gente que corta o fio dos coisa, bota um pequenininho. Aí alguns anos depois dá uma queimadinha, para de ligar o ar-condicionado e queimou o aparelho. Na verdade não, pode ter queimado o plug. Aquecedor no inverno acontece muito isso, né? Se o plugzinho é vagabundo ali, aquecedorzinho, tu bota na tomada, fica só a pontinha em contato. Então passa a corrente só na pontinha, esquenta bastante, começa a queimar. Eu já perdi algumas tomadas por causa desses aquecedorzinhos. Né? Tem uns que tem 3 mil watts, tu bota uma tomadinha ali de uns 10 amperes, passa um pouquinho mais de 10 amperes, dá uma fritadinha na tomada. Pessoal, Pois não. uma hidrelétrica seria contínua? Olha que pergunta bonita. Por que será que a gente usa corrente alternada? É tão bonitinha a contínua, né? Quem foi o retardado que quis criar a corrente alternada? O problema é justamente esse. A geração de energia elétrica do mundo é de forma alternada. A gente não gera corrente contínua. Se nós quiséssemos usar corrente contínua, nós teríamos que ter retificador em toda estação elétrica. Vocês lembram como é que se gera corrente elétrica? Cara, a ideia é muito legal. Imagina um fio aqui, ó. Tem um fio. Se eu deixar um ímã parado lá desse fio, não vai acontecer nada no fio. Mas se eu começar a sacudir o ímã ali perto do fio, a corrente elétrica no fio vai começar a surgir. Tu vê, cara, a variação do campo magnético gera campo elétrico, gera a possibilidade de corrente elétrica. Toda a energia elétrica do mundo é gerada como? Tu pega um monte de bobina de fio. O que é bobina de fio? É fio enrolado. Um monte de fio enrolado. E tu pega esse fio enrolado e faz um ímã oscilar ali dentro. Aí nesse fio enrolado vai surgir uma corrente elétrica. De que tipo? Alternada, porque ora o ímã está com um polo atravessando pelo lado do fio, ora o outro. Uma hora os elétrons são jogados por um lado, outra hora. Então, na verdade, toda a geração de energia do mundo é alternada, exceto fotocélula, energia solar direta. Pô, já que a hidrelétrica é corrente alternada, o nuclear, corrente alternada, termoelétrica, corrente alternada, eólica, corrente alternada. Pô, então o mundo gera corrente alternada.
E tem mais, corrente contínua, tu transformar de 12 volts para 1000 volts é uma encrenca. Corrente alternada é só usar transformador, que é bem fácil. Então é por isso que a gente usa corrente alternada no mundo todo, porque a geração é alternada e transformar corrente alternada é ridículo. Ah, não acredito, professor, te juro. Quer ver? Se na minha tomada eu quiser gerar 440 volts, eu pego 2 bobinas de fio. Uma eu faço 1000 voltas de fio, na outra eu faço 2000 voltas. Se eu engatar as 1000 voltas de fio na tomada, as 2000 voltas de fio que não estão encostadas uma na outra, hein? Pelo ar que a energia passa, vai sair 440 volts. Tu tá entendendo o que eu estou te dizendo? Que transformador elétrico é fio enrolado. E para descobrir se tu vai aumentar ou diminuir a voltagem, tu conta o número de voltas. Então tu chega para aquele cara ali que é rebobinador de motor, lá da rua tem um rebobinador de motor. Tu pede para ele, amigo, tu pode me fazer um transformador para 10.000 volts? Ele, claro. Ele vai fazer para ti, porque ele sabe que ele só vai ter que enrolar muito mais fio na saída do que na entrada. Depende do tamanho de onde vai ter que enrolar, né? Claro, aí tem toda a geometria e tal, né? Eu estou só mostrando a essência para a galera. A aula de transformador não é hoje. A aula de transformador é só no final do ano. Mas eu já quero plantar uma sementinha, entendeu? Dentro do teu coração. Então eu quero na minha casa 2.200 volts na tomada. Mas eu só tenho? Como é que é esse meu transformador? 1000 voltas no enrolamento primário e 10.000 voltas no enrolamento secundário. Assim eu tenho quantas voltas a mais? 10 vezes mais voltas, não é isso? Não é? De 1000 para 10.000? Então se eu engatar no primário 220 volts, qual é a voltagem que sai no secundário? 2.200. Aqueles transformadores que tem todos ali nos postes, é tudo isso, é fio enrolado. Ele só tem que contar quantos enrolamentos tem no primário e quantos enrolamentos... Se for o contrário, aí é que tá, por que eu não faço uma volta só de fio, será? Por que eu falei 1000 voltas de fio? Porque uma volta só de fio vai ter muita perda de energia. Aí o rendimento desse transformador vai ser 10%, vai se perder 90% de energia. Quanto mais voltas eu tenho de enrolamento, maior é o aproveitamento de energia. Por isso que eu falei 1000. O importante é esse equipamento. Exato. Qual que é a Exato. grossura do fio? Como? Pois é, né, cara? Se eu tô falando que tem 1000 voltas, não pode ser um fio grosso, né? É fininho. Se for um transformadorzinho pequenininho, pode ser um fio de cabelo. Se for um transformador industrial, pode ser um dedo. Certo? Beleza? Cara, assim, ó, na verdade, oscilante seria, por exemplo, é mais raro, mas dentro de um circuito de computador, algumas partes entre os diodos e os transistores lá pode dar uma oscilante. Aliás, se eu quiser transformar essa aqui em corrente contínua, eu primeiro vou transformar ela numa coisa assim, ó. Quando ia para frente eu deixava aí, quando ia para um sentido oposto eu bloqueava ela. Ia para frente eu deixava aí. Então tu vê, um retificador, ele primeiro faz isso com a corrente, para depois passar por um outro equipamento e deixar a corrente quase contínua. No meu carro eu tenho uma tomada de 2.200 watts, 220 volts. Quer dizer que é um equipamento que transforma a corrente contínua em corrente alternada. Se eu colocar um osciloscópio naquele aparelho, eu vou ver que não é absolutamente contínua, né? Certo? Se eu partir da corrente alternada para ir para contínua, não é absolutamente contínua, ela dá uma osciladinha. Aliás, como é que recarrega a bateria do carro? Alternador. Alternador. Por que ele tem esse nome, alternador? Não recarrega. Porque ele gera corrente Olha o nome do cara, bicho. Alternador, porque ele gera corrente alternada. Mas espera aí, a bateria do carro é corrente contínua? Como é que com corrente alternada eu vou carregar uma bateria de corrente contínua? Eu tenho que usar um aparelho que transforma a corrente Alternada. em corrente. O nome disso é retificador. Mas não carrega, só uns... Carrega, Pô, mas o cara... senão a bateria acaba, né? Então, mas o que eu digo assim, ela tá ali, mas descarregou, por exemplo, deixa uma noite toda ligada. Esqueceu de virar a chave pra trás. Porque não consegui ligar o Claro, alternador. o alternador não estava girando, como é que vai recarregar? Eu quero te dizer que recarrega a bateria quando o carro está Tá ligado. ligado? Sim. Mas depois que descarregou realmente, ela... Já era, vai ter que fazer o carro pegar no tranco. alternador. Não, assim ó, cuidado, outra coisa. Se a bateria só descarregou, dá para recarregar. O vendedor de bateria vai dizer que não. O vendedor de bateria vai dizer que ih, foi pro pau. Tem que comprar uma nova, tem que comprar duas. Mas não é bem assim. Eu cansei de tomar ré de vendedor de bateria. Tu vai num cara mais honesto que testa pra ti. Ah não, testa dando bom, vamos dar uma carga nela. Mas eu te confesso, 90% dos casos que a tua bateria foi pro pau é porque já tá 5 anos com ela, né, porra? Então é hora de trocar também. Bateria boa dura 5 anos. Boa.
Tá? 5 anos. Mais que isso, tivesse sorte. Volta é mais fraco. Ele é mais fraquinho. Qual o quê? Pois é, não. Poderia ser negativamente. Sabe qual é o detalhe? Olha só, galerinha. Pensa aqui, ó. O que é sentido convencional e real? Vamos ver se a galera lembra. Qual é o sentido convencional? O sentido convencional sai do mar. Convencional, horário ou anti-horário? Do mais pro menos, né? Certo? Tu fez com a mãozinha certo também. É que assim, eu tive consciência que tu botou o dedo pra lá, que tava olhando pra cima, porque pra baixo, né? Concorda comigo? Então o melhor é tu falar horário ou anti-horário. Por que não faz sentido eu ficar pensando em mais ou menos? Porque eu sempre vou colocar corrente positiva no sentido que me agrada, entendeu? Ou seja, eu chamaria de sentido negativo se ela fosse contrária a essa. Quando ela é oscilante, não faz sentido dizer que ela está oscilando no sentido negativo. Eu poderia simplesmente chamar aquele sentido de positivo. Por isso que vai ser muito raro tu ver isso aqui. Mas não é impossível. Certo? Não é impossível. Isso! Todo transformador que funciona só com corrente... Corrente de que tipo? Transformador. Transformador não funciona em corrente contínua, tá, galera? Corrente contínua é uma encrenca para transformar. Transformador só funciona com corrente ao... Ó, é assim que a gente representa o transformador, tá, amigo? Esse aqui é o núcleo do transformador. Geralmente de ferro fundido. Por isso que ele é tão pesadão, o transformador. Eu vou pegar fio esmaltado. O fio, ele parece desencapado, mas ele não é desencapado. Ele tem uma película de esmalte em volta dele, então ele é isolado em volta. Eu vou pegar esse fio e vou enrolar com bastante força. 1, 2, 1000 voltas. Saiu o fio ali. Essa aqui é o plug de entrada ou saída, é tu que vai escolher. É tu que vai escolher. Se eu for botar a entrada de energia aqui, eu vou chamar ele de primário. Enrolamento primário. E aquele vira o enrolamento secundário. Se eu boto a energia no secundário, aí ele vira primário. O secundário vira o outro. É isso que nós vamos falar. Tu falou 1000 aqui, né? 1000 voltas. Fio esmaltado, tu compra na loja do cara ali da esquina, tu compra. Ô amigo, fio esmaltado, ele vai te vender. Mais uma volta, mais uma volta. Aqui tem um plug, ó. Aqui tem um plug. Tu falou 10.000 voltas, não é isso? Eu tinha engatado isso aqui no 220 volts, tinha saído aqui 2.200 volts, não foi? Tu sugeriu o contrário, né? E aí, galerinha, se eu boto 220 volts aqui, quanto é que sai aqui? 22. 22 volts. Eu, quando olhava os transformadores, né, olhava os técnicos no poste, eu, porra, o cara deve ser foda, tem que manjar pra caralho, né? É só ser cuidadoso na lida, tem que ter habilidade manual, mas a tecnologia com que ele está lidando ali, ela é muito tranquila. Principalmente que ele não está preocupado com a senoide que está circulando no fio, né? Ele só está preocupado em conectar isso e desconectar. Quem calculou aquilo ali, sim, né? Quem calculou aquilo ali tinha que ser o papa do cálculo. Com esse bocado não tem nenhum custo trabalho. Claro, cara, é tranquilo. Ô pessoal, cuidado, será que tem corrente elétrica fluindo por aqui? Por incrível que pareça, não. Mesmo que eu cortasse esse ferro fundido, o transformador funcionaria. Que passa pelo ar? Passa pelo ar, é campo eletromagnético. O ferro fundido ali é só para aumentar, diminuir a perda de energia. Transformadores chegam a aproveitar 95% de energia. Se eu tiro o núcleo, vai para 70%. Aí eu gasto energia. É igual o carro quando absorve energia, né? Agora tu vê. Vocês já ouviram falar sobre o Tesla, provavelmente, né? O Tesla, ele é meio como assim, gênio não reconhecido. Ele gostava de acender luz à distância pelo ar. Não estava usando nada demais? Tem forças ali, né, entre aqueles anéis, cara. Tem corrente elétrica, tem campo magnético, tem forças. Se a força é muito grande e o enrolamento não está bem preso,